todos, meu nome é Samuel Rocha Ferreira, eu sou mestre em História Social pela Unifesp, professor da Rede Municipal de São Paulo e membro da Rede de Historiadores Negros e Negras. Eu estou aqui para falar do artigo Branqueamento, Indígenas e Tráfico de Escravos, que, junto com essa conversa, compõe a coluna Nossas Histórias, numa parceria da rede, né, junto com o GeoE10 e o Acervo Cultne. O objetivo desse artigo é discutir como que o fim do tráfico negreiro enquanto horizonte de expectativa no primeiro reinado vai informar o debate sobre a política indigenista nesse período, nesse momento. Então, ao tratar dessa temática, né, esse artigo representa um esforço de tentar explorar conexões entre a história do indigenismo e indígena de um lado, e de outro lado a história do tráfico de escravos e da escravidão de outro lado. A conexão, né, entre esses temas, ela não foi tão explorada assim pela historiografia até recentemente. E isso se deve ao fato de que as políticas indigenistas, elas surgem como temas importantes somente com o aparecimento da nova história indígena. Mesmo, né, os estudos a qual a nova história indígena se opõe, que na feliz expressão do João Monteiro, ele chama de crônicas da extinção, justamente porque os índios aparecem aí como vítimas da história, é a crônica mesmo do genocídio, né, da derrota. Ela não conseguiu, por assim dizer, ter uma espécie de sucesso historiográfico. As pessoas liam, mas isso não gerava, digamos assim, questões historiográficas, não geravam um debate amplo, né? Então, justamente por causa disso, não houve uma exploração tão ampla. E a ausência da exploração dessa conexão, então, entre política indígena e indigenista de um lado, história do tráfico de escravos e da escravidão de outro, ela é perceptível na historiografia, porque quando muitos autores foram tratar, por exemplo, tanto nos momentos em que, no horizonte de expectativas, o tráfico negreiro estava para ser abolido, seja no primeiro reinado, seja lá em 1850, a questão indígena, o debate sobre utilizar braços indígenas como mão de obra alternativa africana, ela não recebeu a devida atenção, né? Então, a gente pode perceber por esse aspecto. Mas há um segundo aspecto, e aí é do lado daqueles que estudam, como eu, as políticas indígenas e indigenistas, que é o desafio de localizá-las no interior de uma sociedade que é uma sociedade escravista. Então, como é que a gente pode fazer essa relação entre políticas indígenas e indigenistas numa sociedade que é escravista? Então, muitas vezes, esse continua sendo um grande desafio para os historiadores, né? Claro que há estudos que vêm deslindando, né, vêm iluminando essa conexão, né, mostrando possíveis conexões entre esses temas. É o caso, por exemplo, do livro do Marcelo Lemos, O Índio Virou Pó de Café, Resistência Indígena frente à Expansão Cafeira no Vale do Paraíba, que mostra, e esse é um ponto interessante, o impacto do que é descrito na historiografia como segunda escravidão no esbulho de terras indígenas em Valência, na província do Rio de Janeiro, e na produção política da invisibilidade da população que lá residia, da população indígena que lá residia, né? Então, ele foi por esse caminho, mas o caminho que a gente vai discutir aqui, que foi abordado no artigo, é um outro, como eu expliquei, como que, então, o fim do tráfico negreiro enquanto horizonte de expectativa informa os debates sobre as políticas indigenistas no primeiro reinado. Então, antes, né, de qualquer coisa, acho que é importante ressaltar esse aspecto, de que, de fato, no primeiro reinado, para muitos homens, quer dizer, para as pessoas que viviam lá, a ideia de que o tráfico negreiro iria acabar logo era, de fato, algo, enfim, que era quase uma certeza. Isso é importante enfatizar, até porque houve uma interpretação muito popular, enfim, até recentemente, de que a lei de 1831 tinha sido uma lei para inglês ver, né?
Mas, quando a gente considera, por exemplo, os esforços historiográficos mais recentes, né, eles mostram que não foi bem assim e que, de fato, as pessoas achavam que o tráfico negreiro iria acabar. Isso se deve ao fato, em primeiro lugar, de que quando o Brasil vai procurar reconhecimento diplomático, né, em 1822, da Inglaterra, a Inglaterra coloca como condição indispensável o fim do tráfico de escravos num período aí muito curto. Né? As negociações elas duram mais ou menos 4 anos, e em 1826 é estabelecido um pacto que dizia o seguinte: após a ratificação no parlamento, 3 anos após a ratificação, o tráfico se tornaria ilegal, né? E quando o estudo, por exemplo, do Alan Youssef mostra que os jornais da época viram 1830 como o último ano na qual a importação de africanos era uma atividade legalizada, não é? Além disso, houve uma circulação considerável de panfletos, de memórias, de discursos, tentando refletir quais eram as possíveis soluções para a falta de mão de obra que ocasionaria do término do tráfico de escravos. Né? E, por fim, tem um argumento do Tanis Parron muito interessante, de que, em 1831, é aprovado um projeto de lei que estabelece disposições mais severas do que o Pacto Anglo-Brasileiro em relação a quem o burlasse. Então, ele estabelecia sanções criminais aos marinheiros, né, que estivessem nas embarcações onde estivessem os chamados, então, africanos livres, né, porque, enfim, esse era o status dessas pessoas dos africanos escravizados que viessem para cá e fossem de maneira ilegal, né? E para os proprietários também dessas embarcações também havia sanções legais e criminais. Enfim, então isso mostra esse horizonte de expectativa na qual o tráfico de escravos, o fim dele, do tráfico de escravos, era, bom, vai acabar. Mas o que isso significava, né? Qual é o significado disso? Uma maneira de se pensar nisso, quer dizer, é pensar, por exemplo, num argumento estabelecido, não por outros, mas também pelo Rafael Marquesi, de que a estabilidade da escravidão no Brasil ela demandava um contínuo abastecimento de mão de obra africana. Então, a possibilidade de substituir braços, né, a possibilidade mais efetiva era pelo tráfico de escravo para substituir braços, seja por perda pela alta taxa de mortalidade, pela baixa taxa de reprodução natural entre os cativos em relação à demanda, ou um nível considerável, né, uma taxa relativamente considerável de alforrias também. Né? Então, tudo isso ficava em xeque, e também ficava em xeque a questão da mão de obra. Né? E aí é uma questão importante, que é o seguinte: quando a gente vê o debate que se origina em relação a esse horizonte de expectativas, ele não se restringe a ficar numa questão de procurar apenas braços. Não é só braços substitutos, mas é também uma tentativa de implementar um projeto de nação. Né? Por quê? Porque quando se começa a se pensar alternativas aos braços cativos africanos que não viriam mais, né, eles não pensam só a questão de braço, eles pensam também em mitigar ou acabar com problemas associados à escravidão e ao trato negreiro. Eu vou apontar rapidamente 3 deles, porque eles aparecem como argumentos para se elaborar políticas indigenistas a níveis nacionais, a nível nacional no primeiro reinado. O primeiro deles é que houvesse uma revolução escrava similar àquela que houve no Haiti. Né? Então, na memória que o João Severiano Maciel da Costa publica em 1821, ele vai falar exatamente isso. Ele vai dizer, olha, os escravos eles não fazem parte da sociedade, eles estão numa perpétua condição de inimigos dos brancos. Mais do que isso, eles podem inclusive vir com essa quimérica ideia que vem da Revolução Francesa de querer ser igual a gente. Então, assim, isso é um perigo, um absurdo, né? E ideias como essa foi esposada por um outro publicista, o José Eloy Pessoa da Silva, numa memória publicada em 1826, que dizia que os escravos estavam em constante guerra com a população livre. José Bonifácio,
representações que envia sobre o tráfico de escravos e a civilização dos índios, a Constituinte de 23, também vai esposar esses argumentos, né? Um outro problema associado à escravidão e ao tráfico de escravos era a imoralidade associada aos africanos. Então, se a gente pensar, por exemplo, já no início do século XIX, o Viena vai publicar um texto na qual ele vai associar os africanos, a presença africana aqui, à libidinagem, né? E vai associar também a presença africana aqui à não exploração econômica dos territórios, como se poderia, e a ojeriza dos brancos pobres por trabalhos braçais. E essa ideia vai sendo recorrente. Então, o José da Silva Lisboa vai esposar essas ideias e dizer que os escravos viviam em escandaloso e indizível estrago da moralidade e da religião, né? O José Bonifácio vai afirmar, por exemplo, que em resposta à brutalidade própria da escravidão, os cativos, então, eles vão inocular todos os seus vícios e as imoralidades nos proprietários. E, por fim, uma outra questão que não é menos importante era o risco da africanização do Brasil. Então, o Marquês de Queluz, né, o João Severiano Maciel da Costa, ele vai dizer que a contínua importação de africanos ocasionaria em breve o total transplante da África para o Brasil. O José da Silva Lisboa vai dizer que, na verdade, havia um risco sério de que o Brasil se tornasse uma negrolândia, e isso é ipsis literis citação do texto dele, né? E isso não era uma questão menor, porque, como afirma a Hebe Matos numa feliz frase, né, ela diz que a identidade nacional foi construída a partir de dois estrangeiros cotidianos, o africano e o português. Em relação ao português, não houve uma recusa dos valores europeus, cristãos e civilizados. Todavia, em relação ao africano, houve, obviamente, uma recusa. Era a alteridade a partir da qual se recusava, né? Isso pode se ver nos debates da Constituinte para saber se o liberto africano poderia ser considerado brasileiro ou não, né? No fato de que, enfim, diversos debates no parlamento para deportar africanos, né, sobretudo depois, em 1831, que vai fazer com os africanos livres? Vamos deportar todo mundo para a África. Então, isso tinha a ver com essa ideia de que esses caras eles eram uma alteridade que você devia, de fato, rejeitar a todo custo. Não havia nada a ser aproveitado dessa alteridade. Então, diante desses problemas, a questão era como resolver a questão da mão de obra, a questão do fato de que a população branca vivia em constante insegurança, sendo, digamos assim, vitimada pela imoralidade africana, dos africanos, melhor dizendo, e correndo o risco de se tornar ainda mais minoritária do ponto de vista demográfico. Porque a questão aqui que se colocava, o problema era, isso impediria a construção de uma nação que se pretendesse civilizada. Então, como resolver isso? Então, as soluções apontadas, elas apontavam tanto para a importação massiva de imigrantes europeus. Então, o Dom Pedro I vai falar sobre isso, pedir à Câmara, na fala do trono de 1829, falar, olha, a gente precisa trazer essa galera para cá, e a Câmara dos Deputados se compromete a fazer isso. O Senado começa uma interminável discussão sobre naturalização de estrangeiros, e isso está relacionado com com esse objetivo de trazer imigrantes europeus. Por quê? Porque eles achavam que os imigrantes europeus elevariam a moralidade da população pelos seus hábitos, que seriam absolutamente superiores aos africanos e mesmo de alguns brancos pobres por aqui. Só que essa maneira, que também ajudaria, inclusive, o Brasil economicamente, não só com mão de obra, mas também cultivando, colonizando territórios ermos, longínquos, onde ninguém estava, ou só estavam indígenas, e eles não consideravam como membros da sociedade nacional, não era a única maneira. A outra maneira também de tentar resolver esse problema foi através dos projetos de civilização dos índios. Os autores que eu citei, né, tanto o José da Silva Lisboa, o João Severiano Maciel da Costa, José Bonifácio e outros autores, o José Araújo Toledo Rendon, e vários outros no primeiro reinado, vão propor
projetos de civilização dos índios enquanto uma política indigenista a nível nacional, né? E em parte, os argumentos são esses que eu estava falando anteriormente. A expectativa com a civilização dos índios era de que não só ela provesse mão de obra, né? Por exemplo, o Marquês de Queluz, o João Severiano Maciel da Costa, vai dizer que o sucesso da civilização dos índios, associado à importação massiva de colonos europeus, permitiria a deportação de africanos libertos e escravos para a África, né? E isso é muito indicativo de possíveis significados que a gente possa discutir sobre civilização dos índios. De novo, em 1826, a coroa toma uma iniciativa para construir uma política indigenista a nível nacional, né? O Plano Geral de Civilização dos Índios, que acaba não indo para frente, porque, enfim, as províncias não cooperam. Mas a coroa, então, pede que as províncias deem informações, deem notícia sobre como está a política indigenista nas províncias, ou o estado de civilização dos índios, e onde tinha terrenos para poder construir aldeamentos e coisas do tipo. Na resposta de Pernambuco, consta que a civilização dos índios ajudaria a diminuir a moralidade e o déficit de escravos que seriam agentes corruptores da população pernambucana e que a escravidão amaldiçoaria os trabalhos campestres. Então, também é muito significativo isso. Já o José Araújo Toledo Rendon, num texto que foi publicado em 1798, quando ele trabalhava nas aldeias indígenas aqui em São Paulo, na província de São Paulo, ele vai republicar esse texto em 1822 e vai dizer que o sucesso da civilização dos índios poderia ser medido pela alta quantidade de braços disponíveis e pela alta identificação desses indígenas como brancos, né? Então, esse debate, quer dizer, torna patente que, para além da mão de obra, o objetivo das elites, ou melhor, que através da mão de obra, os objetivos das elites era tornar o Brasil uma nação civilizada. E aqui é importante pensar que a noção de civilização foi central no Império, porque ser civilizado definia se você era membro do Império ou se você não era membro do Império. Tanto que na Constituinte de 23, a justificativa para que os indígenas que morassem nas florestas e nos bosques fossem deixados fora do pacto e não fossem nem cidadãos nem brasileiros foi o fato de que eles não eram civilizados. Mas havia a condição no debate de que se um dia eles fossem civilizados, então eles ingressariam no Grêmio Nacional, né? E aqui é importante pensar, quer dizer, que essa concepção de civilização está associada, relacionada à teoria dos 4 estágios. Essa teoria ela surge em meados do século XVIII, com especial contribuição do iluminismo escocês, e que estabelecia, então, uma classificação do desenvolvimento histórico das sociedades a partir dos modos de subsistência nelas predominantes. Então, de acordo com essa classificação, as sociedades caçadoras-coletoras eram o estágio mais primitivo da humanidade. Se houvesse evolução, então elas se tornariam sociedades pastoris, né? E na qual tinha alguma noção de propriedade privada, o desenvolvimento de alguma desigualdade socioeconômica. E o progresso levaria, então, ao predomínio da atividade agrícola, mas não necessariamente a atividade comercial em longa distância. E, justamente, as sociedades civilizadas seriam aquelas não só que teriam uma agricultura sólida, mas um comércio de longa distância muito bem estabelecido, um Estado, né, a instituição estatal bem delineada, propriedade privada, desigualdades socioeconômicas, enfim. Tudo isso constituiria o que se chamaria então de sociedades civilizadas. Bom, os autores, né, então, que digamos assim, vão contribuir mais, e aí a gente pode falar do Adam Smith, do Robertson, do Hutchison, havia um consenso de que as sociedades civilizadas só se encontravam na Europa. As sociedades pastoris, caçadoras-coletoras ou agrícolas poderiam ser encontradas em outros continentes, mas civilizadas só na Europa. E aí é bem interessante pensar, quer dizer, que essa noção, portanto, de civilização,
que foi também muito importante no desenvolvimento da ideia de raça, né? Uma coisa que o Ronald Raminelli diz num texto bem clássico, né? Sobre, enfim, cores e raças na historiografia, acho que é o nome do texto. E mais do que isso, isso é um indicativo de que a noção de civilização que os publicistas e parlamentares conheciam, ela própria racializada. Então, nesse sentido, a ideia de civilizar os índios poderia ser pensada também como, e isso não é absurdo pensar, como um esforço de branqueá-los. Então, o processo de combater a africanização do Brasil implicaria um processo de branqueamento dos índios. E isso aparece de maneira explícita em alguns autores e em outros não necessariamente. Mas quando a gente pensa no conceito, é a partir daí que a gente pode estabelecer essa argumentação, né? Bom, para encerrando, só dizer algumas coisas, que primeiro, houve as políticas indigenistas a nível nacional no primeiro reinado não saem do papel, e elas ficam a cargo das elites provinciais, que ao tentarem, e aí as políticas elas vão assimilar, vão oscilar entre o extermínio e a assimilação, que é a civilização, né? E os indígenas resistiram a todas essas maneiras, de maneira que essa tentativa de civilizar não vai para frente, né? A imigração de colonos europeus massiva no primeiro reinado não vinga. O que acaba vingando, na verdade, é o contrabando em massa de africanos, né? E quando, em 1850, vem a Lei Eusébio de Queiroz, a discussão sobre branquear o Brasil também com a civilização dos índios reaparece. E de prover braços também reaparece justamente com o regulamento das missões, uma política indigenista promulgada em 1845, e reaparece a questão do branqueamento, por exemplo, em textos publicados pela Sociedade contra o Tráfico de Escravos e a favor da civilização dos índios, que essa sociedade foi fundada em 1848 e a Kaori Kodama tem alguns estudos sobre elas. Bom, então, o que isso significa? Quer dizer, que nós temos aqui, então, ao se pensar conexões entre história indígena e do indigenismo e da escravidão e do tráfico de escravos, a gente consegue perceber que possivelmente houve possibilidades de branqueamentos que, para além daquela mais conhecida, que é a imigração europeia, ocorrida no último quartel do século XIX, que vai durar até 1830, e que a exploração e a investigação mais aprofundada dessas conexões nos ajuda a compreender as imbricações, as articulações e mesmo as diferenças entre o racismo anti-indígena e o racismo anti-negro. Então, como nós viemos discutindo aqui, o artigo trata das implicações, né, do fim do tráfico de escravos enquanto horizonte de expectativas no primeiro reinado para o debate indigenista, né? E aí fica muito claro que essas implicações elas não se resumiram a uma questão de mão de obra, como se poderia pensar inicialmente, mas elas também abarcaram a questão da africanização, toda a retórica conhecida como males da escravidão, né? Então, seja a africanização, a imoralidade dos africanos, ou mesmo o perigo, o risco à sociedade e ao Estado representado pela presença da escravidão. Então, se achava que a civilização dos índios seria um dos elementos-chave para resolver essa problemática e, assim, implementar, levar a cabo uma nação que se fosse civilizada. Então, nesse sentido, o que se pretendia era branquear os indígenas para combater o enegrecimento do Brasil. Era isso.